Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e esse é o podcast Preocupações de Mãe. O tema de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre ansiedade na infância e na adolescência. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui vai ser muito bem aproveitado por muitas mães. Então, vem pra cá, vem ouvir Preocupações de Mãe. Compartilha, hein? Gente, pesquisas mostram que até 20% das crianças e dos adolescentes terão transtornos de saúde mental. Isso é muito sério, principalmente entre os 13 e os 18 anos. E sabe, a ansiedade está no topo dessa linha. Então, falar sobre ansiedade, trazer a diferença entre um estado de ansiedade e um transtorno de ansiedade é muito importante, porque a gente precisa olhar para a ansiedade e entendê-la dentro de um contexto muito maior de saúde pública. Muito bem, para falar sobre esse tema, eu convidei a Aline, que é pediatra e está ligada a esse tema há muito tempo, conhece e vai trazer um monte de informação. Aline, antes da gente começar, eu quero que você se apresente, fale de você, do seu trabalho, para a gente poder fazer um papo bem legal sobre ansiedade. E sem ansiedade, tá? Vamos com calma. Vamos lá, bem tranquila. Então, eu sou a Aline, eu sou pediatra e eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria infantil pelo Einstein, porque na minha prática eu percebi que cada vez mais os pais estavam trazendo essa queixa de saúde mental infantil para o consultório do pediatra. Então, como uma forma de acolher essa criança de uma maneira mais global, eu decidi fazer a pós-graduação para entender melhor e conseguir ajudar esse mundo aí, que, como você falou, está aumentando cada vez mais. E não só para a adolescência. A gente tem trazido essas queixas cada vez mais cedo na infância e queixas que também têm sido cada vez mais intensas nas idades menores, assim. Então, é uma coisa que eu tenho observado muito na minha prática e na conversa com os meus iguais, né? Então, assim, eu converso com todo o pessoal que é pediatra e a gente tem notado esse aumento dessa queixa crescente de ansiedade, né? Daquela criança que fica irritada, com problema de sono. E aí, para entender melhor, eu fui atrás, fui nesse caminho e realmente, assim, é um caminho... Até brinca sem volta, porque eu gosto muito dessa parte. Você falou uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão das práticas integrativas. Então, você poder integrar os saberes, integrar, né, os conhecimentos e, a partir daí, construir um olhar sobre o indivíduo como um todo. Eu acabei de fazer um podcast agora e a gente falou muito sobre essa importância das práticas integrativas para cuidar da saúde mental. E isso tem sido cada vez uma tendência maior. Não só aqui, viu, gente? Não é só nas clínicas particulares, não. O SUS assumiu isso como uma prática. Eu vejo muitos CAPs trabalhando com essa ideia do integral do indivíduo. Então, para mim, isso é fundamental, sabe, Aline? Porque eu acho que ajuda muito a gente a entender não só o sintoma, mas poder trabalhar com essa causa, olhar de uma forma muito mais delicada, principalmente quando a gente fala de ansiedade, porque a ansiedade ela não surge do nada. Não. Ela vem assim por vários fatores, às vezes um ambiente hostil, às vezes uma negligência de pai e de mãe, não é? E às vezes mesmo no contexto escolar, e eu vejo isso bastante. A gente tem que ver qual que é o ambiente estressor também, que seria um gatilho, né? Então, tudo vai estar interligado, né? Eu, na minha prática de pediatria, eu faço consultas domiciliares, o que é interessante. Claro, para a gente observar o contexto. Você vê o local, não é? Exato. Você tem então, ideia. Você observa o contexto familiar, então como é que é aquela família, os irmãos, como que eles se relacionam.
Ah, você chega, já tem TV ligada, um no tablet, um na TV, um não sei aonde, a mãe aqui, ali. Então, assim, você já começa a enxergar um contexto que pode estar ali interligando tudo e você já acende aquela lâmpada, né? Da onde eu vou intervir, o que que eu vou orientar. Então, assim, eu acho que isso também é importante, essa questão integrativa que você falou. Porque muitas vezes, em primeira consulta, chega pra gente uma queixa. Só que se a gente não destrinchar tudo, a gente vai focar só num sintoma e não vai ver exatamente todo o entorno do que acontece. Exato, isso é muito importante. Então, assim, para começar, a gente vai falar sobre ansiedade, mas ansiedade nos seus sinais. Como que eu posso perceber que uma criança ou um adolescente, e entendendo que, né, ao cuidar da ansiedade na infância, você ameniza a ansiedade na adolescência e na vida adulta. Então, como é que a gente pode perceber, identificar os sinais que mostrem que essa criança ou esse adolescente está num quadro ansioso ou tem o transtorno de ansiedade? Primeiro, eu quero falar uma coisa muito importante. A ansiedade faz parte de uma parte do desenvolvimento infantil. Então, vão ter momentos na vida daquela criança em que ela vai ter ansiedade, tá? Isso não quer dizer que ela tenha o transtorno. Então, as crianças, elas não sabem lidar ali com as emoções, não sabem exteriorizar. Em alguns momentos, ela vai estar mais ansiosa, decorrente de um evento que vai acontecer, algo que aconteceu no dia, mas aquilo ali foi para aquele momento e passou, tá? Isso é normal do desenvolvimento infantil. Quando que a gente começa a se preocupar? Quando aquilo começa a ficar recorrente, com as queixas muito intensas, tá? A gente tem que prestar atenção que quando a criança é muito pequena, ela não sabe nomear, não sabe identificar e exteriorizar as emoções. Então, a ansiedade ela vai aparecer de formas diferentes. Então, é muito mais somático. Então, vai ser aquela criança que queixa de dor de cabeça todos os dias com uma certa frequência, aquela criança que queixa de dor de estômago, dor abdominal, náusea. E aí você vai lá, o pediatra investiga, vê tudo, faz exames e não acha nada físico. Aquela criança que na hora de dormir começa a ter as dores inexplicáveis e começa a ficar agitada, tem problemas de insônia, tem problemas para dormir. Alteração brusca de comportamento, era uma criança muito agitada, muito alegre, começa a ficar mais fechada, começa a ficar mais recluída, né? Ali sem muita interação. Então, a gente tem que observar. Um ponto muito importante é que, hoje em dia, tudo aponta para os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente está muito em alta, muito em foco falar de TDAH, de autismo e tudo. Só que a ansiedade na infância, ela pode se confundir com a hiperatividade, com o TDAH. Porque é aquela criança que vai ter falta de atenção, é aquela criança que não vai prestar atenção, que vai ficar agitada, que vai ser mais irritada, mais impulsiva. Né? Não estou dizendo que não tem, mas pode se confundir e a gente precisa ter uma nuance aí bem, bem sutil para a gente avaliar isso e como é que isso está sendo no dia a dia. Mesmo porque não é, a gente não pode fechar nenhum diagnóstico sem tirar todos os possíveis, as possíveis comorbidades que estão ali. Então, se a gente já fecha o diagnóstico sem olhar quais são essas comorbidades, não adianta você já... Não, é TDAH. Exato. Não, é TEA. Não, o até você chegar no você tem que tirar todas as possíveis comorbidades da sua frente. Exatamente. Aí você pode olhar para esse quadro. E a ansiedade, ele é muito isso, né? Uhum. Então, crianças que fazem xixi na calça e fica todo mundo, não, mas fez xixi na calça de novo. Exato. Faz xixi na calça. Que já não estava mais fazendo não tava, e voltou a fazer xixi. Então, aí o estresse é maior, porque aí é a briga, porque tá fazendo xixi na calça, você é porco. Que e isso eu já passei no consultório, gente, várias vezes, de pai ou mãe. Você voltou essa porquice, porque, assim, daí você já cria dois problemas, né? O fato da ansiedade ficar cada vez maior, você não se sentir acolhido, então você se sente aquela culpado, cobrança, né? A culpa vem ali e mais, né? Você acabou de ganhar um rótulo. Sabe, gente, cada rótulozinho, cada etiqueta que você põe numa criança, aquilo
cresce com ela. Cresce. Porque É ela igual não aquela sabe tirar. criança que não sabe controlar as emoções, todo mundo fala, ela é brava. Brava, braveza, braveza. Aquela criança também vai crescer com aquilo e ela vai achar, eu sou brava mesmo, eu vou ser brava, né? Então a gente vê essa questão, e é muito fácil da gente fazer isso. Eu sou mãe, né? Eu sei como que é. É muito fácil da gente falar, nossa, como você é brava. Nossa, como você é agitada, você não para. Não é você, né? É você estar. Você A está. gente tem que ver como aquela criança tá naquele momento. Ah, esse é um grande problema, a gente vai ter que buscar ajuda, né? Mas muitas vezes, na infância também, eu costumo usar uma máxima que a gente usou muito na pós, né? As crianças pequenas, ali até uns 4, 5 anos, elas são muito mais sintomas da família do que um transtorno próprio delas, né? Então, antes da gente também fechar diagnóstico, essa criança tem ansiedade, essa criança tem algum transtorno, a gente tem que procurar na família. Como é esse ambiente? Como é essa parentalidade? Porque às vezes a parentalidade da mãe e a do pai é diferente e tem um conflito interno naquela Mas criança. E completamente. a gente tem que ver como está a escola, porque às vezes a criança se comporta de uma forma na escola e outra em casa. Qual que é o ambiente estressor daquela criança? Então, tudo tem que ser procurado antes da gente fechar um transtorno. Usa muita tela? A tela é um fator de ansiedade gigantesco, né? Os meus pacientes sabem o quanto eu falo sobre o uso de telas, porque libera o mesmo canal do sistema dopamina, vício atrás de vício, aquela criança vai mudando rapidinho todos os vídeos, ela não tem mais paciência de esperar, ela quer procurar, aquilo gera uma ansiedade, aquilo gera um vício, e aquela criança é aquela criança que já não tem mais paciência para nada fora do celular. Então, assim, quero água. Não foi dado agora? Quero água, entendeu? Então, a criança está ansiosa ou é um sintoma de um vício em telas? E uma coisa interessante, sabe, Aline, que eu gosto muito de trazer. Muitas vezes nós criamos esse comportamento. Então, e eu sempre falo isso, aquela criança que o tempo todo está sendo cobrado, vem aqui, vamos logo, se arruma, sai, se troca, vai, anda, entra no carro, tô atrasada. Você já vai criando um modelo comportamental de que a coisa tem que ser atendida na hora, né? E aí você chega em casa e você quer aquela paz daquela criança, ela não vai entender mesmo, porque até então você botou pilha o tempo todo e a criança, como é que ela faz? Exato. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer. E ela não tem, né, o sistema inibitório para desacelerar, para voltar um pouquinho. Esse córtex frontal que a gente... isso é muito bom a gente lembrar, né? O córtex frontal, pré-frontal, né? Não está maduro para tudo aquilo. Então, ele vai amadurecer de verdade lá para os 25, vai, se a gente for claro, né? For claro. Mas assim, na infância, ele é muito pouco desenvolvido. Então, esse controle inibitório de agressividade, de tolerância à frustração e tudo, ele está pouquíssimo desenvolvido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cada vez eu tenho visto mais queixas de pais que, na verdade, eu percebo que eles são impacientes, que os pais são impacientes para lidar com a queixa da criança. Então, assim, aquela criança que começou a ter alguns sintomas, né? E nos primeiros sintomas os pais já vão procurar, ok, eu vou orientar. Eu sempre falo para eles, você está vindo em consulta comigo, eu estou fazendo uma avaliação, a gente vai orientar, só que vai ser raras as vezes que eu vou entrar com uma medicação para essa criança. Porque a gente vai ter que ver todo o entorno. Primeiro é correção ambiental, correção de parentalidade, fator estressor, uso de telas, alimentação, né? É bom a gente enfatizar. Ultraprocessados. Acabamos de falar de alimentação. Ultraprocessados e açúcar, eles estimulam mais essa agitação e essa ansiedade nas crianças. Então, se aquela criança está comendo doce o dia inteiro, se ela é uma criança que já é agitada, que já é ansiosa, aquilo ali vai causar no cérebro da criança um start, ela vai ficar mais agitada ainda, né? Então, vai ser aquele ciclo do pico de açúcar, do pico de insulina, daqui a pouco cai de novo. Então, quem nunca viu aquele caos pós-festa infantil? Você vai com a criança numa festa infantil... Amo. Oi? Amo. Então, não precisa ser só de criança. Não precisa, tem aquele caos. Você vai para uma festa infantil, você come tudo que você não está acostumado a comer. E aí, no final da festa, aquela criança entra num ciclo de birras e de choro. E aí você fala, gente, mas da onde veio tudo isso? Que se divertiu, que brincou, era para estar cansado, era para ir embora. Só que daí é tudo aquilo. Muito estímulo, muita coisa ao mesmo tempo, comida diferente, muito açúcar. E tudo junto no cérebro da criança vai causar uma explosão, né? E aquela criança não sabe lidar com isso. Então, a gente, assim, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ver os sinais, tem que buscar orientação, né? A gente tá aqui para falar disso. Só que rotular, colocar dentro de um diagnóstico,
Medicar, como muita gente acha que é o caminho, vamos medicar, vamos fazer, vamos acontecer, muitas vezes é a última opção, né? Sem dúvida. A gente deixa ela ali para a última opção. Então, vai para toda a parte do entorno, a terapia, né? Terapia comportamental é muito importante. A questão da orientação parental para os pais é importante também, porque eles também têm que entender onde eles se encaixam nisso. Então, assim, tem muita coisa antes da gente chegar e realmente, como Já você voltar. falou, rotular aquela criança Exato. e colocar um diagnóstico em cima dela. E mais, a gente não pode esquecer que o estresse, ele também, ele é positivo quando ele nos movimenta, mas ele tem que ser esse movimento que nos faz agir, seja para uma defesa, seja para trabalhar de uma forma mais objetiva, enfim, o estresse não é de todo ruim. Quando esse estresse é ruim, quando essa ansiedade se torna ruim, não é? Ela se torna ruim quando a gente não sabe o que fazer com ela. Quando Quando ela a criança atrapalha, então ela vai trazer questões que somatizam no corpo. Exato. Então ela vai trazer situações de Paralisação. automutilação. Né? E a Ou gente tem paralisação frente às paralisação. atitudes. Então, é aquela criança que começa a não evitar eventos sociais, evitar contato com outras crianças. É aquela criança que estava indo bem na escola, começa a já não ir tão bem na escola. Então, são sinais de alarme, né? Exato. Então, assim, tem crianças que vão ter essa ansiedade, vão lidar com isso, e é parte do processo, e isso vai acabar passando, né? É lógico, a ansiedade, esses sinais, eu até falo que é um momento que a gente tem para orientar aquela criança, né? Senta com aquela criança, conversa, tenta ouvir o que aquela criança tem para falar. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente que é pai e mãe, não quer ouvir. Quando que essa criança vai trazer queixa? Eu até brinco, né? Que nenhuma criança tem mais compromisso e mais coisa para contar quanto a criança que está na hora de dormir. Então, a criança normalmente vai trazer queixas e contar do dia dela e dos medos e das angústias ali, ó, quando você está colocando ela para dormir, que é aquele momento que você está sem paciência, que você está cansado, que você quer dormir também. Naquele momento, a criança vai trazer isso para você. Então, ela vai começar a te contar o que aconteceu na escola, ela vai começar a te fazer algumas perguntas que você não sabe de onde está vindo. Então, assim, ela vai começar ali naquele momento, onde o cérebro dela já está se organizando, porque nos outros momentos ela está muito agitada, ela vai começar a trazer para você. E se naquele momento você não for sensível e calmo o suficiente para ouvir, sem julgar, né? Primeiro você vai ouvir, então, você não vai perceber. Essa criança vai, não quero dormir, aí acorda no meio da noite, aí é o que você falou, volta a fazer xixi na cama, que não fazia. É aquela criança que dorme muito pouco, e aí fica mais irritada durante o dia, vai trazer mais ansiedade ainda. A criança, ela começa a perceber que ela está diferente. Então, assim, é um ciclo que não tem fim. Então, a gente tem que aprender a escutar. Pois é, essa escuta é a grande escuta da psicanálise, né? Que eu tanto falo, gente. Você escutar, você ouvir o seu filho, seja em qual for o momento, é fundamental. Porque é essa escuta, e principalmente à noite, quando ele está naquele momento de separação, aquele momento em que ele sabe que haverá esse distanciamento entre pai, mãe, família, nesse momento é o momento que ele vai resistir a dormir. Né? Então, a escuta, ela é fundamental. Quando você ensina o seu filho a nomear os sentimentos desde pequeno, na adolescência, ele já consegue dizer o que ele está sentindo. E talvez lidar com isso E da lidar melhor de forma. outra forma, porque ele vai se sentir seguro ao ser ouvido. Dormirá, sim, com mais tranquilidade, terá, de fato, uma maior segurança. Então, ouvir, gente, ouvir, é a paciência para ouvir. Eu acho que é uma das coisas que eu mais faço na clínica, é explicar para pais a importância de saber ouvir. E mais, é ouvir sem julgamento? Sem julgamento. Frases do tipo, você é bobo, você acha que precisa disso? Para com isso, para de chorar, para de... Quando você vai trazendo essas falas que vão ali limitando a possibilidade da criança sentir, ela já vai fechar e ela não se vai fecha, contar. ela não vai contar. Então, se a gente percebe que todos, né, lembrando mesmo que todos esses caminhos são caminhos que levam a um grau maior de ansiedade, deixar de ouvir, implicar, julgar, brigar, ambiente estressor,
telas, se tudo isso a gente conhece e sabe que, de fato, geram essa ansiedade, a gente também tem estratégias, não é? Que ajudam a aliviar esse estresse. Mesmo porque a gente está falando da criança, né? Mas, lembrando que se a infância é o solo que o adulto pisa, é na infância que eu cuido do que vai acontecer. É a infância que vai permitir, essa infância saudável, que vai permitir que a gente construa também o adulto saudável. Exato. E aí que está o desafio maior. Exato, porque se a gente pensa em trazer, pensa no como será a próxima geração, qual é a relação que eu tenho, que quero ter com a próxima geração, eu cuido da infância, porque essa próxima geração está dentro da sua casa. E muitas vezes você deixa de ver. E assim, a criança, ela tá ali num grau de desenvolvimento neurológico muito alto. Então, ela tá absorvendo muita coisa. Então, o que a gente ensinar para ela de ruim e o que a gente ensinar para ela de bom, aquilo vai ser absorvido para ser utilizado. Então, a gente tem que entender que quando a gente observa algum sinal na criança, nós pais temos que olhar para a gente, né? E eu acho que é isso que abre as nossas feridas muito depois que a gente vira mãe. As feridas da nossa própria infância. Exato, e as nossas até como adultos, né? Se a gente for pensar. Então, você olha para o sintoma do seu filho e você tem que mexer em alguma coisa em você. Né? Aí você vai lá, revive, revisita, fala, nossa, eu acho que realmente é o que você falou, eu tô muito apressada, eu acordo cedo, eu tenho compromisso, tenho que levar minha filha na escola, então vai, bota tênis, escova o dente, troca de roupa, vamos, não dá tempo, pega isso, pega aquilo, não esqueceu, esquece coisa, briga porque esqueceu, e vai naquele ritmo frenético. Aí quando eu vou pegar na escola no fim do dia também, ai, vamos lá, que tem que tirar tênis, que tem que tomar banho, que tem que não sei o que tem que jantar, que já tem que dormir. Qual que foi o tempo que essa criança relaxou antes de dormir? Qual que foi o tempo que ela usou para desacelerar? E aí é o que você falou, o horário de dormir, ele corta o vínculo, né? Então, assim, aquela criança vai ter que parar de brincar, parar de comer, parar de ficar perto dos pais, de fazer uma atividade que ele gosta, de repente, assim, cortar bruscamente para dormir. Então, a criança já começa a mostrar ali que ela não quer. Ela não né? quer, ela vai reagir. Ela e ainda vai. bem, né, gente? Sabe por quê? Porque a gente não quer só um indivíduo que diga amém para tudo. Um robozinho. É Eu o brinco, robô, né? As a crianças gente- não são robozinhos. Não são. Ah, mas tudo é birra. Nem tudo é birra. Nem tudo nem tudo é tudo, né? A gente tem que saber, exato, nem tudo é TDAH, nem tudo é birra, nem tudo. As coisas têm. Gente, não tem nada pior do que você permitir a angústia. A angústia é algo que não consegue nem ser nomeado pela criança, Exato. mas consegue ser sentido. Uhum. Né? E o sentir é tudo. Se você a sabe gente que não fala, o corpo fala. A minha filha tá com 6 anos agora, né? E eu sempre falei de sentimentos e emoções com ela e que não tem problema ela sentir nada, que o que importa é a maneira como ela lida. E agora, assim, como eu dou muita liberdade pra ela falar, às vezes ela chega pra mim e faz assim, mãe, eu pensei uma coisa feia que eu sei que não é bom, mas eu pensei. Aí ela vem e me fala. E aí a gente conversa sobre aquilo, entendeu? Imagina se na primeira vez que ela fala, eu falo, isso é feio. Horrível. Não pensa mais, para com isso. Como se pudesse, como se a gente pudesse falar. Não pense mais sobre a maçã. Aí você acabou de pensar na maçã, né? Então, assim, ela tá nessa fase de entender que ela tem uns pensamentos que vão surgir que ela não concorda com aqueles pensamentos. E eu acho até bonitinho, porque ela fala, mãe, eu acabei de pensar numa coisa que eu sei que é feio, mas, mãe, eu pensei. E aí ela vem e quer falar. Então, eu acho que, assim, a gente tá lá no automático. Às vezes eu tô dirigindo, levando ela pra escola, ela vem com isso. Às vezes você não quer, você tá ali, ai, não, tá tudo bem, deixa pra lá, não sei o quê. Não, vamos conversar sobre isso. Sim, Por que você acha que exatamente. você pensou isso? E se na hora que você pensa isso, você começar a pensar em outra coisa mais legal? E se você substituir esse pensamento por outra coisa que você gosta muito? E aí a gente vai tentando conversar. Né? São manejos que a gente aprende e eu, na verdade, são os manejos que a gente ensina na clínica, né? É, No consultório, isso é uma coisa que aparece muito. Aparece bastante. E o que você falou é muito legal. Olha, não é o sentimento, a gente não escolhe, ele vem. Então, o problema não é o sentir, é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, você me fala das telas,
sim, as telas são grandes estressores, grandes produtores de ansiedade, mas também são grandes exemplos de muitas coisas. Uhum. Então, a criança ela acaba se vendo naquilo que ela não é, não tem, e às vezes ela quer ser, quer ter, quer fazer, né? Então ela já vai crescendo nessa possibilidade de se tornar um adolescente também sedento, da mesma forma um adulto sedento. Sabe que eu tinha um paciente, era impressionante o quanto ele bebia de água o tempo todo, sedento mesmo, sedento. E aquela água sendo bebida o tempo todo, acabava um copo, dali a pouco eu já pedi outro copo. O tempo todo necessitando da água, a ponto de um dia chegar com aquela garrafa de 2 litros e na sessão Acabar. ele ir tomando aquela garrafa de 2 litros e você vai caminhando, você vai, né? A psicanálise é muito isso, né? É você o ouvir, né? Eu gostei muito de uma expressão outro dia de uma psicanalista também, fazendo a diferença entre o psicanalista e o psicólogo, né? E ela traz a ideia de que o psicanalista é aquele que entra dentro do carro, se o carro tem um problema, ele anda com o carro e vai ouvindo todos os barulhos do carro, tudo, até poder chegar a um diagnóstico final e tudo mais. E eu vejo isso muito, porque nesse atendimento era tanta água que eu precisava ouvir o porquê daquela água, por que bebi. Então, você vai chegando na adolescência, você vai chegando na infância e o quanto foi uma infância estressora, ansiosa, né? Exato. E a forma como controlava era Quer um copo de tentando água? saciar com um copo d'água. Interessante, Mas né? Com a água aqui. é interessante, são sinais que, né, O vocês que corpo trabalham fala. com isso, vocês têm mais percepção, né? O corpo Agora, vai é falar. muito interessante esse ponto. Você tinha mencionado antes sobre também a gente perceber o que a gente pode fazer para aliviar esse fator Exatamente. estressante e tudo. Eu acho que assim, a gente até falou um pouquinho, a gente olhar pra gente, que é pai, que é mãe, as nossas ações, como que a gente lida também com as emoções no dia a dia, porque a gente é um espelho para aquela criança. Então, se a gente lida de forma explosiva, reativa, aquela criança vai aprender a lidar também daquela forma. Se a gente está sempre apressado, se a gente está sempre estressado, aquela criança vai também aprender a ser daquela forma. A gente é um espelho. Então, é por isso que a gente se revisita muito sendo pai e mãe, né? E, além disso, você viu que você já mudou tudo que dava para mudar no seu comportamento, no comportamento do pai, no comportamento daquela família, que muitas vezes a criança mora com mais gente. Tá todo mundo ali tentando se adequar o máximo que dá, porque também ninguém é perfeito, né? É lógico que não vai ser um comercial de margarina. Mas a gente viu que o que dava para mudar, a gente fez e aquilo continua. Vamos ver se é um hábito que essa criança tem. Tá indo dormir muito tarde? Tá dormindo muito pouco? Vamos melhorar esse sono, porque a criança que dorme mal vai passar o dia mais estressada, né? Vai focar menos na escola, vai ter problemas de relacionamento naquela escola. Melhorou já o sono? Será que não é tela? Excesso de tela? E tela, quando a gente fala, não é o celular, é só aqui. É tela TV, é tela tablet. Muitas vezes a gente acha que está deixando o nosso filho no YouTube Kids e que está tudo bem, mas não é só a tela, é o conteúdo que está sendo consumido. É muito importante a gente ver esse conteúdo. Tem muitos conteúdos no YouTube Kids que são de crianças abrindo presentes milionários, entendeu? Minha filha já assistiu vídeos desse, ela veio me questionar onde tem aquele brinquedo que ela nunca viu, por que ela não tem aquele brinquedo. Então, assim, são coisas que vão mexendo com a cabecinha da criança, ela não entende, né? Então, a gente precisa também avaliar tudo. E eu falo para os pais dos meus pacientes o seguinte: quem é a autoridade da sua casa é você. Então, é você que tem que controlar. Não existe privacidade com criança. Ah, ela tá vendo as coisas dela, eu vou deixar. Nesse caso da tela, não. Então, você vai controlar, você vai restringir os vídeos que você não quer, os canais que você não quer. E existem aplicativos de controle parental que você consegue saber a palavra que aquela criança digitou para procurar o vídeo, para procurar no Google, para procurar tudo. Então, eu acho muito importante isso, porque depois a gente vai saber identificar de onde está vindo também. E as crianças estão muito ansiosas, porque elas veem coisas irreais na internet, né? É irreal até pra gente. A gente fica assistindo algumas coisas e você fala, não, né, não faz sentido.
Só que a gente tem um discernimento um pouco melhor. A criança, não. Algumas pessoas. Espera-se que nós Algumas tenhamos. pessoas têm um discernimento muito grande, porque hoje, né, a gente tem visto. Pois é. Não dá pra gente generalizar, entende? Sim, a gente não pode com generalizar, certeza. porque a gente sabe que tem pais que são preocupados. Exato. Mesmo a exposição que a gente Exato. vê nas telas, isso é grave. É grave. Mas é por isso que eu sempre oriento dessa questão do controle, do aplicativo Exato. de controle. Porque tem pais que não sabem que existe isso. Então, assim, eu falo que a tecnologia, ela veio para ficar. Não dá pra gente dizer que a criança nunca vai ter acesso às telas ou à tecnologia, à internet. Ela vai ter. Só que tem que ser um acesso saudável dentro da medida do possível. Porque não é o proibir, né? Mas é o educar para o uso da. E mesmo porque lá na frente ela vai usar. Se ela não estiver aprendendo com doses corretas e da maneira certa, quando chegar lá na frente, o estrago também vai ser grande. Então a gente tem que saber dosar tudo, né? Só que no cérebro da criança, tudo é moldável. Então tudo que ela assiste ali vai entrar de alguma forma. E ela vai interpretar da forma que a cabecinha dela conseguir. Né? E muitas vezes é muito fantasioso. Então, assim, ela vai ver aquela coisa, ela quer ser igual aquela criança, quer ter aquele brinquedo. Ela quer fazer igual, ela quer Quero abrir um canal, eu quero abrir um canal no YouTube. Só que ela sabe que quer ter um canal no YouTube, ela sabe exatamente. Então, a gente tem que ver o que ela está acessando. Resolvi o problema das telas, está usando menos, eu estou controlando. Será que essa criança está sendo ouvida? Será que essa criança está sendo escutada? Será que ela está tendo tempo com os pais? Né? A gente sabe que a vida é muito corrida, mas um pouco de tempo, você já vê que muda até o olhar daquela criança. Sem dúvida. Entendeu? Então, a gente tem que ver. É o ambiente familiar, é o ambiente escolar. Então, ir atrás da escola para ver o que está acontecendo. Gente, sabe por quê? Veja só. Hoje, um dos grandes fatores que tem gerado ansiedade é o bullying, não adianta. E não só a ansiedade nos seus graus mais difíceis, no campo da automutilação mesmo, no campo... Então, isso é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência. Então, os dois ambientes que deveriam ser os ambientes de proteção, casa e escola, hoje a gente tem visto que não tem funcionado muito dessa forma. Não estou generalizando, Sim. ponto. Mas a gente tem visto um aumento dos casos, né? De automutilação, de ideações negativas, enfim, causados muito pelo ambiente escolar, que não conseguiu ainda entender o que é o bullying de fato. Conseguiu entender. Não é só aquela agressão. Não é só. O bullying, ele é silencioso. O cyberbullying, então, nem se fala como isso funciona. Eu falo também, assim, para os pais que tem que ver se não está ocorrendo um tipo de bullying que é o isolamento daquela criança. Isolamento da criança, isolamento do adolescente. Exato. Então, esses dois ambientes que deveriam dar conta de proteger a criança e o adolescente estão negligenciando isso. A escola, por não olhar o bullying de frente, encarar e reagir, muitas vezes, e a casa, quando o ambiente é extremamente agressivo, quando as falas são agressivas, quando há uma desarmonia integral, enfim. Ou falta de vínculo. Às vezes não é nada agressivo, mas quem está ali não tem aquele vínculo, aquela relação, então não cria um apego saudável, né? E tem que ser construído desde a gestação. Desde a gestação. Mas os 1000 primeiros dias. Mesmo assim, mesmo na infância, ainda dá tempo. Né? Se a pessoa realmente for fazer aquele meia-culpa, né? Vamos construir esse vínculo, vamos construir essa relação mais saudável aqui. Dá tempo na infância ainda. Mas aí assim, ó, a gente falando nisso do vínculo, aquela criança cresceu sendo negligenciada emocionalmente, né? Fica na tela, vai brincar sozinho, o pai e a mãe tá ocupado. É o que ela falou, ninguém está generalizando, a gente está falando de um caso, um exemplo. Que são reais, que acontecem. Aí aquela criança cresce e vira um adolescente. É aquele adolescente que vai fazer o quê? Se trancar no quarto. Aí vai vir a mãe se queixar. Nossa, mas ele não conversa comigo, ele fica isolado, ele se tranca. A gente sabe que tem uma fase da adolescência que isso é até comum. Mas quando isso é muito exagerado, será que não foi lá atrás que a gente não fez questão desse contato quando era criança? Porque, né, a gente não entende direito as crianças, a gente não sabe lidar com elas. E você estigmatiza o adolescente, né? Você vai dizendo, ele não gosta de carinho. Opa! Ele não gosta de conversa. Mas quando você se permitiu? Quando você permitiu que ele tivesse isso com você, por você e junto, né? Porque
a gente não tem que fazer para, é fazer com. Uhum. Então, não é para fazer para o filho. Fazer com o filho muda, não? Uhum. Muda ali, muda Total. tudo. O sentido Quando é você outro. aprende fazer com e não para, é um outro Não é caminho. uma obrigação. A gente tem que entender, né? Então, assim, a gente tem que entender que, assim, aquilo que explodiu aqui foi demonstrando sinais sutis até chegar Exatamente. aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo, né? A psicanálise provavelmente vê isso também, porque, chega aquele adolescente mega fechado, quando Sim, vai ver, sim. foi visto que como que foi construída essa relação na infância, né? Nem Completamente. tudo é culpa dos pais, mas a gente tem gente, que entender porque que a gente é o exemplo e o espelho para aquela criança que está em desenvolvimento. e assim, pai e mãe, né? Não, na verdade, a mãe, quando nasce, ela já tem o carimbinho de culpada na testa. Então, ela tem a Exatamente. necessidade de se culpar. Então, a gente vai trabalhar com a ideia de responsabilidade. Eu não vou me Exato. culpar pelo que, porque não adianta. Culpa leva a gente para o passado só causa ansiedade. E quando a gente só pensa no futuro, a gente só, né? Enfim, qual é o nosso presente? Então, eu posso retomar o passado? Eu não posso. Eu posso me responsabilizar para não tomar as mesmas atitudes de novo. E isso é a base para tudo. Corrigir a rota. Exatamente. Corrigir. Ai, Aline, eu tô vendo aqui nosso tempo estourando, e tem tanta coisa pra gente falar, mas eu não quero que a gente saia daqui sem uma coisa. Que é uma das maiores questões, né? Uma das questões que sempre surge. Como eu sei o momento certo de buscar uma ajuda profissional? Tá. Então vamos lá. É bom a gente trazer, né? Exato. É aquilo que eu falei. A ansiedade faz parte do desenvolvimento. Mas quando ela começa a atrapalhar o dia a dia daquela criança, daquela família, quando ela começa a alterar o funcionamento escolar, o funcionamento familiar, o convívio social, é hora da gente prestar atenção. Então, é tudo muito interligado, né? Muitas vezes, eu como pediatra, eu encaminho primeiro para terapia, para ser avaliada aquela criança antes de alguma intervenção no campo da eu acho isso psiquiatria. maravilhoso. Então, aquela criança vai ser avaliada, ela vai ser acompanhada. Aí a gente troca relatórios, o pediatra com o terapeuta com o pediatra, e a gente vai acompanhando tudo certo. Viu que realmente é uma coisa mais séria. Vamos fazer uma intervenção do campo de vista da psiquiatria, né? Será que vai precisar de uma medicação? Já vai ser uma medicação controlada? Não necessariamente. Às vezes a gente entra com algumas outras coisas um pouco mais leves. Será que é só isso? Se a gente, de repente, colocar num exercício físico que libera hormônios de bem-estar e melhora aquela agitação, será que também não vai ajudar? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ver quando que aquilo atrapalha. Quando que um sintoma vira um transtorno? Quando atrapalha o dia a dia. Então, né, a criança ali, ela é agitada, ela é impulsiva, ela não tá dormindo direito, não sei o que, mas ela tá levando bem o dia a dia, né? Você tá conseguindo conversar? Você acha que esse sintoma não tá aumentando, que ele tá estável, que ele tá até diminuindo? Então, vamos com calma. Vamos ali na terapia, vamos conversando com o pediatra, vamos vendo como é que tá. Não, só tá piorando, tá trocando de lugar, a ansiedade era aqui, agora tá lá, e tá juntando com, o que eu vejo muito, juntando com, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, aquela criança tá ansiosa, e aí porque ela tá ansiosa, ela começa a querer fazer as coisas de determinada maneira e só consegue fazer assim. Então, tá juntando sintomas, tá atrapalhando o dia a dia, a criança tá evitando os pares, né? A criança ou adolescente começa a se isolar, não quer conversar com os amigos, não quer ir para festa infantil, não quer ver os familiares, tá começando a ir mal na escola, tá começando a ficar agressivo, mudança brusca de comportamento. É hora da gente intervir, né? Intervir que eu falo olhar mais de perto, ficar mais aqui, ó, né? Não aquelas consultas soltas. Vamos ver mês a mês como que isso está evoluindo, entendeu? É hora de medicar, não é hora de medicar? A terapia, como é que tá fazendo? Tá fazendo uma vez a cada 15? Vamos puxar para uma vez por semana. E aí a gente vai indo. Mas basicamente atrapalhou o dia a dia, mudança brusca de comportamento, queda no rendimento escolar, falta de interação social, e irritabilidade, agressividade de uma criança que não apresentava isso antes. Acender o alerta e focar. Aí é hora da gente realmente procurar ajuda. E, não sei onde procurar. Fala com o pediatra primeiro, não é aquele que você tem mais contato? Exato. O pediatra vai avaliar, vai encaminhar. Passou com o psicólogo. O psicólogo acha que precisa passar com o psiquiatra.
E é uma escada. E entender também que as coisas também não vão ser resolvidas de uma consulta para outra. Que aquela criança também não vai ser diagnosticada em uma única vez. Não mesmo. Entendeu? E nem a intervenção vai funcionar como um raio. Exatamente. Então, assim, a terapia é pouco a pouco, as consultas são pouco a pouco, as medicações é muito devagar na infância. Então, né, vai começar com remédio para ansiedade. A gente começa com uma dose muito pequena e a gente vai aumentando muito devagar, que é o start slow, go slow, que a gente fala, né? Então, vai muito devagar. Então, os pais também têm que controlar aquela própria ansiedade, né? Que pra gente é angustiante ver nossos filhos tentando lidar com as coisas e não conseguindo. Então, assim, você fica vendo aquela criança, ela tenta exteriorizar, ela não consegue, aí ela fica agressiva, e aí você não consegue controlar, e aí você tenta mudar a abordagem, e aí você não... Como pai, é muito complicado. Então, a gente também tem que procurar ajuda, né? Eu sempre falo, pra gente cuidar dessas questões emocionais da criança, a gente também tem que aprender a cuidar das nossas questões e procurar ajuda para orientar a parentalidade. Principalmente, eu falo que se os pais não tiverem acordo na criação daquela criança, fica um pouco confuso. Vira e aí, um cabo de guerra. Exatamente. Cada um puxando para um lado. Então, tentar encaixar tudo certinho. Tentar, né? A gente, nada 100% nessa vida, mas a gente que sempre quer os melhores, né? O que é aquilo melhor para os nossos filhos, né? Então, eu acho que é isso. Você sabe que você fala uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala das práticas integrativas nesse caminho. Hoje a gente vê os CAPs utilizando para a saúde mental, utilizando vários recursos, né, na área da saúde integrativa. Eu já tinha falado para no podcast passado, né? Eu trabalho com a arte terapia. Sou formada sou psicanalista, mas eu fiz uma faculdade mesmo na arte terapia, que foi uma coisa muito interessante, poder trabalhar com a saúde mental. Então, quando você fala, o adolescente está ali, você não consegue, né? Ele não consegue falar o que sente, a criança não consegue falar o que está vendo, o que está sentindo. Você sabe que o desenho, e não é, a gente pensa na arte terapia que é só o desenho, né? Imagina, gente, é um campo tão amplo, tão musicoterapia amplo. É muito legal também. Nossa, um monte esses caminhos, eles são às vezes uma possibilidade de você acessar aquilo que o indivíduo não consegue trazer em palavras. Então, ele traz por meio das mãos. Né? Então, seja moldando a massinha de modelar, seja um quadro, seja o arame, seja lá o que for, às vezes aquilo surge. Claro, não uso isso o tempo todo. E não é a única ferramenta. Não é, né? A única ferramenta. Exato. Mas, às vezes, quando aquilo... Sabe, o silêncio na sala né, na sala, eu chamo na sala terapêutica, aquilo é muito, muito, muito difícil. Então, romper com esse silêncio e poder olhar o que está sendo produzido, às vezes materializado, né? Quebrar essa barreira também. Eu tenho uma paciente que ela que trouxe isso para mim. Ela falou assim, eu ando tendo uns pensamentos que eu não sei muito bem definir. Ela tem 13 anos. E os meus desenhos estão ficando estranhos. Aí eu falei, opa, traz esse desenho para eu ver. Winnicott, né? E aí mas ela referiu assim de um jeito tão assim para mim, que nem eu tava esperando ela falar, meus desenhos estão ficando estranhos, com os traços diferentes. Eu falei, então traga, na próxima consulta você traga para mim. Você tem que ver as coisas que são produzidas dentro, né, a clínica, para mim, ela é fundamental, o ouvir, mas quando aquilo aparece, fica maravilhoso. Gente, eu sinto muito, o papo tá 10, mas a gente tem sempre um tempinho curtinho, limitado, mas foi bom. Foi bom. Eu achei bem legal tudo que nós trouxemos. Gente, isso é fundamental, a gente poder trazer informação de segurança, informação que, de fato, venha modificar a forma como nós estamos vendo as coisas. Informação é tudo, por isso que eu falo, mãe que se informa, transforma preocupação em sabedoria. Aline, onde as pessoas podem encontrar você?
A gente vai começar agora o atendimento na clínica EMA, né? Que é uma clínica Nossa, me multiprofissional. É uma clínica multiprofissional de saúde que integra a parte materna infantil. E lá eu vou estar atendendo pediatria e psiquiatria infantil. Por hora, eu já atendo também no AOC Especialidades, a parte de psiquiatria infantil. Então, aqui de Indaiatuba, quem tem o AOC consegue me achar lá no AOC Especialidades. E pediatria, eu atendo consultas particulares domiciliares. Então, depois a gente deixa aí o meu Pode Instagram. deixar já o seu Instagram. Imagina que depois vamos aproveitar esse Então, momento. DRA.Aline_pediatria, tá? Doutora Aline Pediatria. E aí vocês entram lá que tem todas as informações de contato. E aí a gente consegue encaixar vocês e dar uma atenção. Porque a consulta... Eu falo que eu sou apaixonada pela consulta domiciliar. Porque é aquilo que eu falei no começo. A gente vê todo o contexto. Todo o ambiente. E sem pressa, né? Sem aquela questão de tempo. Eu tô ali, às vezes eu tomo um chá, às vezes a mãe me dá um bolo. A gente vai lá conversando como quase uma comunidade ali, Exato. né? Porque a gente não cuida só da criança, só do adolescente, gente. A gente cuida da família. E não adianta. Um não caminha sem o outro. Verdade. Você precisa dessa integração, dessa união. Aline, foi um prazer receber Foi você, meu. conversar, trazer essas informações. Eu tô aqui. Canal Preocupações de Mãe. Toda quarta-feira ou toda sexta-feira a gente tem um episódio novo falando sobre temas muito legais. Gostou desse episódio? Quer saber mais? Quer sugerir? Manda pra gente, a gente vai trazer. Quer conversar com a Aline? Ela vai te ouvir, vai ser muito bom. Eu também tô no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vem ouvir, muito obrigada, adorei. Vamos para mais um podcast? Vamos, é só vir.